Pense numa biblioteca, mas não uma biblioteca qualquer. Uma que guarda um manual de instruções completo para construir um ser vivo inteirinho. Hoje, a nossa viagem é para dentro do cofre onde esse manual fica guardado, o núcleo da célula. Vamos juntos desvendar os segredos desse verdadeiro centro de comando da vida. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas que define tudo. O que realmente separa, por exemplo, uma bactéria de um ser humano? A resposta, olha, está numa estrutura minúscula, mas com um poder imenso que a gente vai conhecer a fundo agora. Basicamente, a grande divisão da vida aqui na Terra se resume a um detalhe: ter ou não ter um núcleo organizado. De um lado, os procariontes, como as bactérias, que têm seu DNA, digamos, mais solto, flutuando ali numa região chamada nucleoide. E do outro lado, os eucariontes, como nós, que protegem seu material genético dentro de um verdadeiro cofre. E é essa organização que abre as portas para toda a complexidade da vida. Então, vamos nessa! É hora de entrar nesse centro de comando e conhecer as peças que fazem tudo funcionar. Pense nisso como um tour guiado pela parte mais importante da célula. O núcleo tem 4 componentes-chave. Primeiro, a membrana nuclear, que é tipo a guardiã do portão. Lá dentro temos o nucleoplasma, que é o ambiente onde tudo acontece. No coração disso tudo, o nucléolo, uma fábrica super especializada. E, claro, o tesouro principal, o material genético, a planta baixa da vida. Começando por fora, a gente tem a membrana nuclear, também chamada de carioteca. E olha, ela não é só uma parede, não. É uma fronteira super inteligente. É uma camada dupla cheia de poros, que são como portões, que controlam com maior rigor o que entra e o que sai. Tudo para proteger a informação genética que está lá dentro. Agora, mergulhando no núcleo, a gente encontra o nucleoplasma. Dá para imaginar como se fosse uma sopa gelatinosa, sabe? Cheia de nutrientes e energia. É nesse ambiente que o DNA fica imerso e é ali que toda a maquinaria da célula vai trabalhar para ler as instruções genéticas e colocar os planos em prática. E bem ali, no meio do núcleo, existe uma fábrica dentro da central de comando, o nucléolo. Ele nem tem uma membrana própria, mas a função dele é absolutamente crucial. É o nucléolo que constrói os ribossomos. E os ribossomos são as maquininhas que vão, de fato, ler as instruções do DNA e montar todas as proteínas do nosso corpo. E, finalmente, chegamos na joia da coroa, o material genético. Só que aqui existe um desafio. O DNA é uma molécula absurdamente longa. Para caber dentro de um núcleo minúsculo, ele não pode ficar todo solto e espalhado. A solução? Ele se enrola de uma forma super organizada em um monte de proteínas. E esse complexo de DNA mais proteínas a gente chama de cromatina. Isso nos leva a um enigma fascinante. Se a gente pudesse pegar o DNA de uma única célula humana e esticar, ele teria uns 2 metros de comprimento. 2 metros. Como é que uma coisa desse tamanho cabe num espaço que é microscópico? A resposta está num sistema genial de empacotamento. Na maior parte da vida da célula, quando ela está só vivendo, trabalhando, o DNA não fica todo empacotado do mesmo jeito. É como numa biblioteca mesmo. Alguns livros a gente precisa que fiquem abertos, fáceis de consultar, enquanto outros podem ficar bem guardadinhos e compactados lá na estante. A cromatina existe então nesses 2 estados. A eucromatina é a forma mais solta, mais relaxada da cromatina. É o livro aberto na mesa de estudos, permitindo que as instruções do DNA sejam lidas e usadas pela célula. Já a heterocromatina é o contrário. Ela é super condensada, super compactada. São os livros bem fechados lá na estante, mantendo trechos do DNA inativos e bem protegidos. Mas quando a célula decide que vai se dividir, aí a organização precisa ser máxima. O processo é como enrolar um fio de costura gigante. Primeiro, o DNA se enrola em proteínas chamadas histonas, formando umas contas de colar que a gente chama de nucleossomos. Depois, esses nucleossomos se juntam e se enrolam, formando uma fibra mais grossa. E essa fibra vai se dobrando e se dobrando mais e mais, até chegar no nível máximo de compactação, que é o famoso cromossomo. Ok, agora que a gente já entendeu como o cromossomo é formado, vamos dar um zoom e analisar a estrutura dele mais de perto. Isso é importante para a gente entender como eles são classificados. O ponto-chave aqui é o seguinte: antes de a célula se dividir, o DNA faz uma cópia de si mesmo. Por isso, aquele cromossomo que a gente vê bonitinho nos livros em forma de X, na verdade é feito de 2 cópias idênticas, que são as cromátides irmãs. E elas ficam grudadinhas por uma região mais apertada chamada centrômero.
E a posição desse apertão, do centrômero, não é por acaso. Ela serve para a gente classificar os cromossomos. Se o centrômero está bem no meio, ele é metacêntrico. Se está um pouco deslocado, é submetacêntrico. Quase na ponta, acrocêntrico. E se estiver bem na pontinha mesmo, telocêntrico. Essa classificação é fundamental para mapear e entender o genoma de qualquer espécie. Agora, vamos dar um passo para trás de novo. Se cada cromossomo é como se fosse um capítulo do nosso manual de instruções, o conjunto completo de todos os cromossomos de uma espécie é um manual inteiro. E para isso, a ciência dá o nome de cariótipo. O cariótipo, então, nada mais é do que a identidade cromossômica de uma espécie. É a sua assinatura genética definida não só pelo número total de cromossomos, mas também pelo tamanho e pela forma de cada um deles. E o mais curioso é que cada espécie tem um número único. A espécie humana, por exemplo, tem 23 tipos de cromossomos. Agora, pasmem, uma batata tem 24. Isso só mostra como esse manual de instruções é específico para cada forma de vida. E dentro de um mesmo organismo, também tem uma diferença importante. As células do nosso corpo, as chamadas células somáticas, são diploides. O que isso quer dizer? Que elas têm dois conjuntos de cromossomos, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Já as células reprodutivas, os gametas, são haploides. Elas carregam só um conjunto, a metade. Focando no nosso manual, então, o cariótipo humano é diploide, com um total de 46 cromossomos, que a gente organiza em 23 pares. Desses, 22 pares são chamados de autossômicos, eles carregam os genes para as características gerais do corpo. E o par número 23 é o par de cromossomos sexuais. É ele que determina o sexo, XX para o feminino e XY para o masculino. E como os cientistas conseguem estudar tudo isso? Eles montam um ideograma. O que é isso? É basicamente uma fotografia organizada de todos os cromossomos de uma célula. Com essa imagem, eles conseguem analisar o manual de instruções genéticas nos mínimos detalhes. Para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Vimos como esse manual de instruções é preciso, super organizado, mas e se acontecer um erro de digitação? E se uma página for trocada ou uma frase for reescrita de forma errada? Bom, aí a gente entra no fascinante mundo das mutações, das síndromes genéticas e da própria evolução. Mas isso, claro, já é assunto para uma outra análise.